Dizem assim esses versículos, Tiago 2, de 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até se fartar, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Irmãos, queria trazer um pouquinho à baila o contexto da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI, ela teve um contexto de uma igreja extremamente decaída dos seus valores. Se a gente pudesse resumir, se você pudesse resumir, o que você se lembraria? O que você poderia colocar numa lista? Como você descreveria a igreja naquela época? Primeiro que ela não tinha mais a Bíblia como seu maior referencial. Não tinha. Aliás, até mesmo naquela época, muitos padres nem sabiam ler, para vocês terem uma ideia. E a Bíblia não era usada. Os cristãos, nominalmente cristãos, não abriam, não tinham contato com a Bíblia, até mesmo porque grande parte, a grande maioria do povo comum não sabia ler. A Bíblia não era usada nos cultos ou nas missas, apenas era recitado em latim, uma parte extensa que era mais uma reza do que qualquer outra coisa. Então a igreja está afastada da palavra. Olhando para a liderança da igreja, a gente vai ter uma grande característica também. Quando Martinho Lutero, foi ordenado sacerdote católico, quem era papa naquela época, na época da sua ordenação, era o famoso Rodrigo Borgia, chamado Alexandre VI. O papa, talvez o pior de todos, o mais degenerado de toda a história do papado. Ele tinha cerca de 6 filhos com uma mulher que havia sido prostituta, ele havia conhecido num bordel, e então ele tinha 6 filhos com ela. Fora isso, ele tinha uma amante fixa, isso enquanto exercia o papado. Ele ordenou cardeal um dos seus filhos e 2 sobrinhos. Ele ordenou o cardeal o seu filho, o seu próprio filho. Alguns acham até mesmo que foi o papado de Rodrigo Borgia o grande incentivador da Reforma Protestante. Foi por causa dele, da grande degeneração trazida por aquele Papa, que a Reforma Protestante se fez tão necessária por causa daquele homem. A liderança da igreja, então, era completamente perniciosa. Ele comprou a maioria dos votos para se tornar Papa. Comprou, ele era muito rico, um homem de posses, e comprou a maioria dos votos. Não só isso, mas moralmente falando, haviam verdadeiras orgias promovidas pelo próprio Vaticano. Quando o Papa recebia os seus convidados, ele na presença dos convidados, com os convidados, oferecia banquetes que eram, na verdade, grandes bacanais. Então, moralmente, a igreja estava tremendamente corrompida. Mais uma característica interessante
é a maneira como a igreja se relacionava com o poder. Os papas, e novamente agora trazendo o tal do Alexandre VI, Rodrigo Borgia, ele coroava reis. Ele pegou o rei Carlos da França e o coroou como rei de Nápoles, que estava indo caminho sul, passando por Roma. Ele foi coroado rei pelo próprio Papa. O Vaticano, o próprio papado, era um poder secular para a qual todas as outros poderes convergiam. O Papa seguinte, praticamente seguinte ao Alexandre VI, foi o Papa Júlio II, se não me engano. Foi ele o responsável pelo Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre a Espanha e Portugal. Olha que interessante. Então, irmãos, agora vamos deixar um pouquinho a história de lado. Eu falei sobre a degeneração da igreja, falei sobre a maneira que moralmente ela estava corrompida, o seu relacionamento, os seus líderes eram corrompidos e também a sua relação com o poder secular era distorcida. Tragam isso para os nossos dias. Cada vez mais a gente vê, por exemplo, líderes, agora eu vou sair da igreja católica e ir para a igreja evangélica, estou falando para a igreja evangélica, e estou falando agora da igreja presbiteriana. Você vai ver pastores se divorciando, sem nenhum problema. Aliás, ele não só se divorcia, mas como ele é convidado para falar em congressos sobre família. Talvez seja interessante, ele constitui várias, ele é uma autoridade grande para falar de família, né? De casamento, já teve vários, então ele se torna uma grande autoridade para falar de casamento, só se for esse a justificativa. Você vê pastores envolvidos com política e corrompidos. Não só pastores, mas há alguns anos foi feita uma pesquisa no Congresso, provando que a bancada evangélica era a mais fácil de ser comprada dentre todas as bancadas ideológicas do Congresso. Moralmente falando, a igreja de hoje está se corrompendo cada vez mais. Alguém citando sobre um famoso pastor que cometeu adultério, chegou à conclusão até de que ele passou a pregar melhor depois de estar em adultério. O que dizer, irmãos? Parece que novamente a nossa igreja precisa de uma reforma. Falei também a respeito de como naquela época eles abandonavam a Bíblia. E hoje ela está sendo completamente relativizada. Que autoridade tem a palavra? Cada vez mais você vê crentes desafiando essa autoridade das mais diversas formas. Esses dias, a pretexto de melhor examiná-la, o que eu acho que é com certeza uma boa coisa, mas a pretexto disso não se questiona talvez a Bíblia, mas se requestiona a interpretação dela, como se não fosse possível você interpretá-la de maneira fiel e correta. Cada um tem a sua interpretação, e com essa justificativa de liberdade, você acaba escravizando a mente do crente a verdade nenhuma. Dá para entender isso? Ora, se cada um pode chegar à sua verdade examinando a Bíblia, é a mesma coisa que você dizer que a Bíblia não tem verdade nenhuma. Ela está sendo relativizada por outros meios, mas continua relativizada. Nossos dias, então, irmãos, apresentam uma igreja evangélica, coisas que estão batendo nas portas da igreja presbiteriana, que se revelam como uma igreja que tem se desviado da Bíblia como verdade central e absoluta, que tem os seus líderes implicados cada vez mais em problemas morais, que tem se relacionado com o poder secular de maneira cada vez mais torta, cada vez mais dependente desse poder. Por isso a gente chega ao Evangelho, a carta de Tiago, irmão de Jesus Cristo, que escreveu e examina a relação que ele faz entre fé e prática das boas obras. É até interessante quando a gente examina, coloca um paralelo entre Paulo e Tiago, não é? A gente leu aqui Efésios capítulo 2, que diz que a salvação não vem através das obras. E aqui a gente vê o apóstolo Tiago, parece que dizendo alguma coisa ao contrário, que através das obras eu revelo a minha fé.
Na verdade, as duas coisas vão andar juntas. E o que Tiago quer dizer é que a verdadeira fé, ela é comprovada através de obras. A mesma coisa que Jesus dizia, quando disse que pelo fruto você vai conhecer que tipo de árvore que você tem ali plantada. Por isso, é como se ele dissesse, aquilo que você está chamando de fé, não é fé. Você está se enganando, você está querendo enganar os outros, mas a Deus você não engana. E na verdade não existe fé falsa. Aquilo que a gente vai falar de que uma fé que não salva, é uma fé que não existe, é uma fé entre aspas. E é disso que Tiago começa a falar. A sua fé é uma fé entre aspas ou é uma fé verdadeira? O que seria essa fé que não salva? Essa fé entre aspas. Em primeiro lugar, que ela é meramente intelectual. Se a gente ler aí o versículo 19, Tiago vai dizer o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem acima de tudo. Ou seja, quando a sua fé, ela simplesmente serve para comprovar a existência de um Deus, você acredita piamente, com sinceridade que Deus existe, e isso não é um sinônimo de fé verdadeira. A gente vive num mundo em que cada vez mais as pessoas se declaram ateias. E mesmo no Brasil, um país de muitos cristãos, de maioria cristã, ano passado foi feita, a revista Veja fez uma pesquisa entre jovens universitários e até mesmo nesses que são considerados a massa pensante da população, formadores de opinião, a futura sociedade, presente e futura sociedade, a maioria esmagadora dos jovens universitários declarou crer em Deus. Isso no Brasil. Agora, do que isso adianta? Por exemplo, você tem alguma dúvida de que o rei Saul cria em Deus? Vamos examinar aqui alguns exemplos bíblicos. Você tem algum? Vamos lembrar do rei Saul. Lembre-se quem foi o rei Saul? Ele chegou até a profetizar entre os profetas. Lembra disso? Ele chegou a declarar amor e obediência a Deus, desejou sacrificar, conversou com Deus, procurou consultá-lo. Ele realmente acreditava em Deus. Quer ver mais um exemplo? Você tem alguma dúvida de que Judas cria em Deus? Você acha que Judas duvidava da existência de Deus? De maneira nenhuma. Judas, o grande traidor, tinha plena convicção da existência de Deus. E mais, tudo indica que Judas era um daqueles dos 70 enviados de parzinho, de 2 em 2, que voltaram da sua missão, dizendo para Cristo que, no nome dele, pessoas foram curadas e pessoas foram libertas de espíritos maus. Olha que interessante, Judas participou dessa missão. E foi instrumento de Deus, e talvez tenha até operado milagre. Você tem alguma dúvida de que Judas cria em Deus? Nós vivemos numa era de fé intelectual. Talvez a coisa esteja tão ruim aí fora, que quando alguém diz que crê em Deus, você já levanta as mãos dos céus e diz aleluia. Mas isso é pouco. Crer de coração que Deus existe funciona tanto quanto você crer que qualquer personagem histórico tenha existido. Não vai lhe acrescentar nada. Até mesmo porque a palavra crer e a palavra fé, ela leva no seu bojo, na sua literalidade, a ideia de completa entrega, de confiança plena. E por isso não existe fé falsa. Ou tem fé ou não tem. Porque a fé verdadeira, ela vai depender dessa essência. Você confia mesmo? Você entregaria a sua vida a tal pessoa? Isso é crer nela. Fé é isso. É uma crença tal em Deus, que toda a sua vida passa a fazer sentido a partir dessa experiência de fé. Tudo é alterado. A minha análise das pessoas, a minha convicção de certo e de errado, a essência do mundo, tudo é alterado a partir do momento que eu digo eu creio em Deus. Por isso, a fé meramente intelectual, ela não existe de verdade, porque até os demônios teriam capacidade de exercer esse tipo de fé, entre aspas. Eles creem.
Aliás, veja no Evangelho que os demônios creem antes dos apóstolos. Já viram isso? Porque quando Cristo vai expulsar os demônios daquele gadareno, se não me engano, que depois ele manda para os porcos, o que é que os demônios dizem? Vieste nos atormentar antes da hora, Filho de Deus. Sabemos quem tu és. Isso foi logo no começo do ministério de Cristo. Foi antes dos discípulos verem Cristo acalmando as águas ou andando por sobre o mar. Foi antes dos discípulos perguntarem: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Antes disso, os demônios já sabiam a resposta. Que interessante, não é? Mas isso não adianta de nada. Deus quer mais do que uma convicção intelectual. Esse tipo de fé se mostra absolutamente ineficiente. Vejam que interessante um paralelo, irmãos. É verdade que a ação do Espírito é invisível. Quando alguém se converte, você não vê, como nós vimos no batismo de Cristo, a pomba descendo sobre ele. É óbvio que ali não era a conversão de Cristo, ele sempre foi Filho de Deus, mas ali a presença do Espírito foi visível. E a ação do Espírito não é visível na nossa vida, mas os efeitos do Espírito precisam ser visíveis. Você não vê o vento, ninguém vê o vento, e aqui, essa é a alegoria usada por Cristo para conversar com Nicodemos, em João capítulo 3. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Se você sai na rua, você não vê, mas você é capaz de dizer se está ventando ou se não está, porque você sente os efeitos do vento sobre você. Eu não consigo enxergar a sua conversão, somente a sua declaração pode me dizer alguma coisa sobre isso a princípio, mas a sua conversão e a sua experiência com Deus precisa ser visível. Se não for visível, é uma fé ineficiente, é a fé entre aspas, não é a fé verdadeira. E por fim, ela é também inútil. Veja o versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? É inútil mesmo. Lutero, que foi o grande reformador, aquele instrumento usado por Deus para dar início à Reforma Protestante, em 1517, 31 de outubro de 1517, ele botou lá na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses em que ele entendia que a igreja estava errando e que ela deveria ser consertada. Ele mudou toda a sua vida a partir de quando ele leu lá em Romanos, capítulo 1, de que o justo deveria viver pela fé. A fé, ela precisa dominar a nossa vida e dirigir os nossos passos. Ela precisa ter utilidade. E aquilo, uma coisa que Lutero tinha muito era medo da morte. Tanto é que uma das suas experiências mais tremendas é numa noite chuvosa, com raios. E ele tem muito medo disso, ele sai correndo e faz um voto ele era católico ainda, faz um voto para com Santa Ana, de que se ele escapasse daquela noite, ele iria se tornar então sacerdote. O chamado dele ao sacerdócio se dá dessa forma, antes da sua conversão. Mas ele tinha muito medo da morte, e essa experiência, ela continua após a sua ordenação como padre. Ele ainda tem problemas de relacionamento com Deus, de entender a morte, a punição, como é que Deus vai olhar para os meus pecados. E eu vejo, irmãos, que talvez essa seja uma forma interessante também de medirmos a utilidade da nossa fé. O reverendo Ediano leu aqui, na hora dos dízimos, a parábola do semeador. E é interessante ali, quando a gente vê que aquele que tem a semente jogada em solo rochoso, ela não é capaz de prevalecer quando nasce. Aquela semente não é capaz de prevalecer quando vem a dificuldade. Vem as provações, vem as tribulações, e ele diz que por ser o solo
muito raso, logo aquela planta morre. A fé passa a ser inútil. Não é a fé verdadeira. Olha para a sua vida e vê a maneira como você reage às coisas ruins que acontecem. Nós tivemos aí recentemente a divulgação dos dados da economia de 2012, e aí chegou-se à conclusão de que o Brasil cresceu 1%. Crescimento de 1% é praticamente estagnação. O Brasil não cresceu 1%. Acabou-se de divulgar que depois de 2 anos de crescimento, agora em 2012, houve um decréscimo de vagas na indústria, que é o que realmente importa. O que importa é isso, o quanto é produzido na nação. E tem avançado o desemprego. O horizonte não é bom, não é bom. Talvez você esteja experimentando isso na sua vida pessoal, quer seja da sua finança particular, ou quem sabe no seu emprego, na falta dele, na perspectiva futura. Mas aí, irmãos, a maneira como você olha para o futuro é a maneira como você interpreta o tipo de fé que você tem. A fé é útil, inclusive, nessas horas, não só para você lidar com assuntos eternos, a morte, a nossa presença diante de Deus, como ela vai se dar quando Jesus voltar ou quando morrermos, mas também diante da circunstância à nossa volta. Como é que você olha, com que olhos você olha as dificuldades que lhe acometem? Jesus Cristo, ele fez uma outra figura no final do Sermão do Monte, dizendo a respeito de 2 pessoas, uma que construiu a sua casa sobre a rocha e outra que construiu a casa sobre a areia. E o que você vai ver é que os mesmos problemas, as mesmas causas naturais, ventos, águas, dão com ímpeto contra as 2 casas, tanto a que foi construído sobre a rocha, tanto a que foi construída sobre a areia. Alguns evangélicos têm dificuldade de entender e acham que porque você é evangélico, vai vir menos problemas sobre você. Mas não, são os mesmos, e eu ouso dizer que às vezes até mais. E o grande segredo para que não haja ruína, não é a qualidade das paredes, mas é a qualidade do fundamento. Isso é a verdadeira fé, e ela se faz útil exatamente no momento da tribulação. Eu já disse isso uma vez. Voltando à parábola do semeador, nós temos ali 4 sementes, uma que foi jogada à beira do caminho, outra que foi jogada em solo rochoso, outra que foi jogada entre os espinhos e outra que caiu em solo fértil. Nós temos ali, irmãos, uma única semente que germinou, mostrando que a fé verdadeira é única, é o caminho estreito, é a jornada definitiva e absoluta para o cristão. Mas enquanto você só tem um jeito de desenvolver a fé verdadeira, você, através das outras sementes, a da beira do caminho, do solo rochoso entre os espinhos, elas revelam que tem pelo menos 3 maneiras de você revelar uma fé falsa. Ou talvez 2, não é? Porque à beira do caminho não há nenhuma reação ao Evangelho, logo vem um maligno e arrebata do seu coração aquilo que foi pregado. Mas a fé entre os espinhos e a fé em solo rochoso reflete que você tem várias maneiras de negar a Cristo, quer seja diretamente, quer seja trocando pelas coisas do mundo, quer seja não aguentando as provações do dia a dia, mas a sua fé pode de várias maneiras mostrar que é inútil e também incompleta. Olha aí o versículo 22, o exemplo que Tiago dá. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas na vida de quem? De Abraão, diz o versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O que ele quer dizer aqui é que a fé de Abraão foi provada através das suas obras, foi aprovada pelas obras que ele teve. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me entrega o teu filho, o teu único filho. E Abraão entrega,
leva o seu filho Isaque até o Monte Moriá, onde algumas centenas de anos depois, Moisés iria receber os 10 mandamentos, sob o nome agora de Monte Sinai. E lá no Monte Moriá, ele vai oferecer seu filho Isaque. Irmãos, se nós não provarmos através de ação a nossa fé, ela está incompleta. É impressionante como a fé hoje em dia é muito mais demonstrada, ou os requerimentos da fé são muito mais contemplativos do que práticos. Você crê, e como você vai demonstrar isso? Olha, pela minha oração tão linda que eu faço, olha, pelo momento, pelas horas de meditação que eu passo. Mas quando ele mostra a fé verdadeira, ele mostra que essa fé tem muito a ver com a sua vida como crente, como você dá valor à igreja onde você está. Por quê? Porque ele diz sobre a necessidade de quem? Que você deve provar a sua fé quando você está atento para a necessidade de quem? Do seu irmão. É verdade, irmãos, que Tiago vai falar sobre obras sociais de maneira geral, mas ele dá preferência para as necessidades do seu irmão. Se você vir, como ele diz aqui, o seu irmão passando necessidade, quando você olha para o lado e você olha, do versículo 15 diz, se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, de alimento de cada dia, e você disser vá em paz. Ora, o seu discurso, sabe, vamos no meio do culto agora, vira para o teu irmão do lado, diz que o ama, segura na mão dele, levanta a mão dele, vamos cantar junto de mãos levantadas, mãos dadas para cima. Isso é fácil. Deus quer que você tenha um nível de intimidade com o seu irmão, com quem está do teu lado, um nível tal de intimidade, que você saiba se ele passa por necessidade ou não, que você está atento às necessidades da vida dele, em todos os níveis. Às vezes essa necessidade de fato é só emocional, que você o abrace, que ele saiba que você está do lado, que você ore com ele, mas às vezes as necessidades são mais profundas, de que você divulgue o currículo dele na internet, leve o currículo dele para o seu trabalho, tente arrumar um trabalho para ele. Quem sabe ele está precisando de uma ajuda, de uma cesta básica. Quem sabe ele precisa da mistura de cada dia. Quando foi a última vez que você procurou satisfazer a necessidade do seu irmão? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que essa preocupação bateu a sua mente? Puxa, será que o fulano está bem? Eu vou ligar para ele, vou mandar um e-mail, vou deixar lá um scrapzinho no Facebook, vou comprar alguma coisa, vou dar um presente. Quando foi a última vez que você pensou nisso? Eu garanto que é muito mais recente você ter se lembrado de si mesmo. Puxa vida, ninguém me ligou, ninguém me deu, ninguém me ofereceu. Isso talvez tenha passado pela sua mente. Agora, a maneira como você é responsável pela vida do outro, isso daí é mais difícil de se pensar. Então, irmãos, pensa numa coisa. Pensa que você tem um corpo estendido num caixão. Como você sabe que a pessoa está morta? Como você sabe? Bem, ela não respira. Você põe o dedo no nariz, não sente ar. Você cutuca, está duro, gelado, a temperatura do corpo está duro, não mexe. A cor, ele começa a roxear ou esverdear. Se demorar muito tempo, o cheiro é de morto. Irmãos, olha para a sua fé. Cor de morto, cheiro de morto, aparência de morto, temperatura de morto,
não se mexe igual um morto. A fé sem obras é morta. Não dá para dizer outra coisa. É morta. Vejam aí, no versículo 17, ele diz isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E ele vai terminar o texto da mesma forma, no versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé verdadeira, então, irmãos, é descrita nesses exemplos dados por Tiago. Através de Abraão e também de Raabe, aquela mulher usada por Deus na cidade de Jericó, que abrigou os espias e deu acolhida para eles, para que eles pudessem sair em segurança da cidade. Através desses dois exemplos, a gente vê que a fé precisa ter conteúdo. Abraão creu e as suas obras foram compatíveis com isso. Raabe, vocês já viram a declaração de Raabe quando recebe os espias? Ela diz para eles assim: eu sei que foi o Deus de Israel, o Deus vivo que enviou vocês, e eu sei que foi esse Deus que entregou todas as nossas terras para vocês. Esse Deus fez isso. A fé tem conteúdo e ela então é expressa através de obras. Nós somos um povo latino tremendamente emotivos e impressionáveis com a emoção. Muitas vezes a gente quer traduzir a fé verdadeira através de reações como de lágrimas, choro compulsivo, ou reações de joelhos no chão, alguma coisa parecida. Essas coisas podem existir, mas essas coisas não são definitivas como fé verdadeira. Mais do que isso, mais do que uma aparição de anjo, mais do que qualquer outra coisa, mesmo sobrenaturais, ou emotivas, ou sobrenaturais, mais do que isso, o que se comprova a fé verdadeira é uma fé disposta à obediência absoluta. Falei no princípio sobre Saul, e lembrem-se, irmãos, que Saul foi negado por Deus, foi rejeitado por Deus por causa de uma desobediência. E Samuel vira para ele e diz o quê? Será que Deus tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que se lhe obedeçam a sua palavra? Com certeza que não. Deus quer uma obediência. Por isso, por exemplo, hoje de manhã, falamos a respeito de família e de relacionamento marido e mulher. Quando você, marido, resolve tomar o governo da sua casa nas suas mãos, não para ser um déspota, mas para ser o pastor, imitando a Cristo, uma liderança que envolve sacrifício pessoal, você faz isso como prova da sua fé. Você está provando que tem fé quando faz isso. Quando você, esposa, resolve se submeter ao seu marido como pastor, e seu pastor e o chefe representando Deus no seu lar, você o faz como prova da sua fé. Quando vocês, filhos, não conseguem entender as ordens do seu pai, dos seus pais, e você até pensa assim: ele faz isso porque ele é de uma outra época, ele não entende a minha geração. Isso não é verdadeira fé. Mas quando você você resolve obedecer, obedecendo aos meus pais, obedeço ao próprio Deus, você prova a verdadeira fé. E não se esqueçam disso, jovens. A própria mentalidade evangélica dos nossos dias está empurrando vocês para outro lado. Jovens, a mentalidade dos crentes está dizendo que você vai ser crente de verdade quando você tocar um instrumento, quando você participar de um louvorzão, quando você fizer uma oração entre lágrimas. Mas é muito mais do que isso. Você tem verdadeira fé quando você resolve ter um namoro santo. Você mostra aí a qualidade da sua fé. Essas são as obras que Deus está querendo. Você está perguntando: o que Deus quer de mim? O que mais Deus quer de mim?
Deus quer que a sua fé, a sua declaração de fé, acompanhe uma vida santa. Isso é verdadeira fé. Confiança e comprometimento da sua parte. Talvez o seu nível de relacionamento com Deus ainda seja pequeno e Deus quer que você se aprofunde mais. Não se esqueçam que você também passou por uma experiência igual a de Abraão. Deus te chamou do mundo, assim como Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Da mesma forma, Deus nos chama a ser peregrinos em terra estranha. Da mesma forma, Deus nos promete um lar eterno, e nos diz que nós somos forasteiros. E o que Ele quer da nossa parte é obediência. Por isso, irmãos, obras, atos de obediência são sinais de verdadeira fé. Tiago não está tentando enfraquecer a fé, mas ele está tentando valorizá-la. Dizer, fé verdadeira é isso. Os cristãos medievais, aqueles da época da Reforma Protestante, se gabavam de serem cristãos, mas a prática de vida deles estava muito longe daquelas ordenadas pela palavra. Nós precisamos hoje de uma nova Reforma Protestante. Volta à palavra, volta à santidade, volta a uma fé que é visível, assim como era visível na igreja primitiva. A partir desse modo de vida da igreja, eles contavam com a simpatia de todo o povo, porque valorizavam a vida comum, porque se sacrificavam um pelo outro, até vendiam as coisas que tinham para que a necessidade do outro fosse satisfeita, e assim mostravam a fé, revelavam a fé. Você diz que tem fé, e eu, através das minhas obras, revelo a minha fé. Que tipo de fé, irmãos? É a fé entre aspas que você tem, ou é a fé genuína, a fé verdadeira? Que o Senhor confirme isso em nosso coração, ou nos exorte, para que sejamos cada vez mais agradáveis a Ele.